Ontem, a Michelle Bolsonaro soltou uma bomba na candidatura do Flávio e expôs as rachas dentro do partido e as traições ao Bolsonaro. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. Ontem, a Michelle soltou um vídeo de 27 minutos expondo toda a relação dela com o Flávio e as traições ao Bolsonaro, vindas daqueles que se diziam seus aliados, ou deveriam ser seus aliados, pelo menos, e dos seus próprios filhos. E eu separei aqui os principais pontos que ela levantou para trazer para você nesse vídeo. O primeiro deles é, a Michelle explicou o porquê que nesse momento ela não está engajada na candidatura do Flávio e nem declarou apoio público a ele. Segundo ela, a motivação é o Flávio ter humilhado ela. Ela disse que em determinado momento o Flávio ligou para ela, disse que ela não entendia nada de política, que ela não tinha experiência, que ela tinha chegado ontem e que ela deveria se afastar das decisões do partido, mesmo sendo presidente do PL Mulher. Ou seja, o Flávio Bolsonaro simplesmente colocou a Michelle para escanteio. E o motivo disso foi uma divergência sobre a candidatura de quem deveria seguir no governo do Ceará, né? Seguir a candidatura para o governo do Ceará. A Michelle disse que o Jair Bolsonaro disse expressamente que queria ver o Eduardo Girão como candidato no primeiro turno e que todo o apoio do bolsonarismo deveria ser direcionado a ele. E a Michelle disse que informou isso à cúpula do PL, informou isso ao Flávio Bolsonaro, mas mesmo assim foi desrespeitado. Por quê? Porque o PL e o Flávio Bolsonaro decidiu apoiar quem? O Ciro Gomes. A Michelle Bolsonaro levantou a seguinte questão: eu não aceito o apoio ao Ciro Gomes e o Jair Bolsonaro não aceita o apoio ao Ciro Gomes. Isso não é um desejo dele, isso não partiu dele pelo seguinte motivo: o Ciro Gomes foi um dos principais críticos do Bolsonaro, inclusive foi o titular da ação que tornou o Bolsonaro inelegível. O Ciro Gomes chamou o Bolsonaro de burro, de ladrão de gasolina, chamou o Bolsonaro de genocida. Ou seja, não faz sentido nenhum, seria muito contraditório o Bolsonaro declarar o apoio ao Ciro Gomes. Seria muito hipócrita, seria muito humilhante para o Bolsonaro declarar apoio ao Ciro Gomes. E a Michelle Bolsonaro disse que passou isso. Mas mesmo assim não foi suficiente, a vontade do Bolsonaro foi desrespeitada, inclusive pelo próprio filho que sabia das vontades do pai. O problema é, o Bolsonaro não pode falar, então tudo é transmitido através da Michelle. Outra vontade que foi desrespeitada do Jair, que ele também disse expressamente, foi que ele declararia apoio a uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, senadora, que seria candidata ao Senado pelo Ceará. E mesmo tendo dito expressamente, inclusive escrito em um papel para ser entregue para a cúpula do PL, a vontade dele também não foi adiante e o PL decidiu apoiar um outro homem que eu também esqueci o nome nesse momento. Eu peço perdão. Fato é que aparentemente os aliados do Jair Bolsonaro estão se aproveitando do nome dele para angariar votos, estão se aproveitando do nome dele para ser eleitos, mas no off estão cagando pro Bolsonaro. É como se o Bolsonaro tivesse se tornado um rei de mentira. Então, o pessoal senta ali, escuta ele, dá risada do que ele fala, não, tá bom, sabe, vamos marcar alguma coisa? Não, vamos sim. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro. E ninguém se importa mais pro que o Bolsonaro fala, pro que o Bolsonaro decide. O Bolsonaro permitiu, com a prisão dele, que o bolsonarismo fosse sequestrado por aqueles que agiram mais rápido. Então, a partir do momento em que o Bolsonaro foi preso e não podia mais falar, o bolsonarismo foi sequestrado, porque o próprio PL começou a desvirtuar o que era o bolsonarismo, que não era muito virtuoso. Então, agora existe um bolsonarismo de enfeite que não representa as vontades do seu próprio líder. Ou seja, o Bolsonaro se tornou um fantoche. O que me chama a atenção nesse vídeo especificamente é: será que a Michelle Bolsonaro gravaria esse vídeo sem autorização do próprio Jair Bolsonaro? Porque, como eu disse, lembrando, o próprio Jair Bolsonaro não pode vir a público dizer isso. Eu acho muito pouco provável que a Michelle tenha vindo a público falar todas essas coisas, expor o Flávio Bolsonaro dessa forma, sem autorização do próprio Jair. E aí se levanta a questão: será que o próprio Jair Bolsonaro está arrependido de ter indicado o Flávio? Porque todo mundo sabe que a melhor opção, para o bolsonarismo pelo menos, era o Tarcísio.
O Tarcísio estava forte nas pesquisas, o Tarcísio tinha um índice de rejeição muito baixo, já era governador de São Paulo, não tinha teto de vidro, não tinha muito o que ser explorado quanto à vida do Tarcísio, porque o Tarcísio tem sim uma conduta ilibada, né? Não tem muito. O Tarcísio não está envolvido, mesmo tendo participado de outros governos, não está envolvido em esquema de corrupção, não tem nada que desabone o Tarcísio. Mas o Jair Bolsonaro optou pelo Flávio, que muito pelo contrário tem teto de vidro, está envolvido em esquema de corrupção, inclusive foi salvo pelo próprio pai para não ser preso lá durante a candidatura, durante o governo do Jair Bolsonaro, por isso que a Lava Toga não foi para frente. E a gente está vendo o Flávio Bolsonaro derreter. Pesquisa após pesquisa, o Flávio Bolsonaro está enfraquecendo, não tem um engajamento na candidatura do Flávio, a gente não vê apoio na candidatura do Flávio. Até os próprios aliados parecem não estar muito firme. Você não vê ninguém falando. As únicas pessoas que você vê falando da candidatura do Flávio Bolsonaro e apoiando de fato são os dois bobalhões lá dos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Tirando isso, não tem militância. O bolsonarismo está enfraquecendo. Então, assim, me parece com esse vídeo que o Jair Bolsonaro está um pouco arrependido. Que ele está vendo ali que a coisa não vai andar muito para frente. O problema é, agora não tem muito para onde voltar, né? Como eu disse, o principal candidato era o Tarcísio. O bolsonarismo ele não tem outra figura. O Eduardo Bolsonaro, eu já disse aqui, é um alucinado, um transtornado, não tem capacidade cognitiva e nem mental de conduzir um país ou participar de uma campanha. O Flávio está derretendo, não tem outra pessoa. Talvez a Michelle, mas eu não acredito nisso. A Michelle tem uma resistência muito grande, uma resistência política muito grande. E uma rejeição grande também, né? Então, assim, eu não vejo muito para onde evoluir. Não tem como dar um passo para trás, porque o Tarcísio não pode mais porque precisava daquela desvinculação ao governo, do governo de São Paulo, né? Assim como o Zema fez, por exemplo, para que isso acontecesse. Então, não tem mais como. Outra coisa é, o bolsonarismo tá morrendo justamente por conta desse modus operandi dele. Então, assim, eles não aceitam qualquer discordância. A Michelle, em determinado momento, quando ela veio a público dizer que o Bolsonaro apoiava o Eduardo Girão, ela foi muito massacrada pelos filhos do Jair Bolsonaro, não só pelo Flávio, mas também pelo Eduardo, por toda aquela cúpula mais próxima ali. E ela estava só representando um desejo do próprio Jair, mesmo assim ela foi atacada. E todos aqueles que ousam discordar minimamente do bolsonarismo são atacados. A gente vê o próprio Eduardo Bolsonaro, não pode haver nenhuma discordância que são taxados como traidores. Foi por isso que o bolsonarismo foi se desfazendo, foi perdendo pessoas importantes ali, por conta desse comportamento autodestrutivo. E aí, o núcleo ele vai se desfazendo, ele vai se enfraquecendo, e como eu disse aqui em outros vídeos, eu não acho de fato que o bolsonarismo sobrevive a mais uma eleição. Eu acho que se o Flávio Bolsonaro insistir na candidatura, ele vai perder, e eu acho que tá todo mundo ao redor do Flávio Bolsonaro desesperado por isso. Eu acho que todo mundo ao redor dele sabe que ele não vai vencer, que ele tem poucas chances de vencer, que ele não está preparado para isso, mas ninguém tem muita coragem de cortar as asinhas dele, principalmente porque agora acho que já avançou demais. Então não sei, só se vir alguma coisa muito forte aí para a candidatura dele não avançar. Porém, a gente não tem muito mais o que fazer, né? O núcleo vai se desfazendo, a coisa vai acabando e eu acho que não sobrevive a mais uma eleição. Acho que não sendo eleito esse ano, o bolsonarismo vai perder muita força. Principalmente porque acho que falta engajamento na candidatura do Flávio, porque a militância bolsonarista é muito velha, né? A gente vê o apoio dos bolsonaristas, o apoio bolsonarista é uma pessoa de uma faixa etária um pouco mais elevada, né? Não tem muito apoio da juventude ali, não tem muito apoio da galera 30 menos, assim, talvez 25 menos. Então eu acredito que aos poucos vai perdendo força mesmo. Mas essa foi a análise sobre o vídeo da Michelle, né? Acho que isso impacta muito negativamente a campanha do Flávio, porque mostra um racha na família, mostra um comportamento inadequado do próprio Flávio, né? E mostra também que os aliados não estão tão certos assim da candidatura do Flávio e do que está sendo decidido, né? E que o pobre do Jair Bolsonaro ficou para a história. Eu não sou bolsonarista, para mim, sinceramente, não faz diferença. Eu quero mais que o bolsonarismo acabe, assim como o petismo. Mas a gente vê um triste fim do Jair. Então, até o nosso próximo encontro e fui!